Bom, então, como já estamos aí um pouquinho atrasados, vamos dar início ao nosso segundo painel. Vou rapidamente só agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. Tiago Dayan, e que é o nosso debatedor, e da doutora Melina, mas, primeiramente, eu vou passar a palavra ao presidente da mesa, que é o desembargador Márcio Vidal, e eu deixo só ver se você está conseguindo, desembargador, falar, o seu áudio está liberado? Deixa eu ver se... Está tudo ok. Ah, então tá. Então, eu vou fazer aqui vou pedir licença para fazer um apanhado e resumir muito aqui o currículo do doutor, mas o doutor desembargador Márcio Vidal é desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mestrando em Direito pela UERJ, professor da UFMT, pós-graduado em Direito Público na Universidade Estácio de Sá, créditos concluídos no mestrado em Direito Processual Civil na PUC de São Paulo e estágio na Universidade da Geórgia, Estados Unidos. Vou passar a palavra a você, desembargador, agradecendo uma vez mais a sua presença. Uma boa noite a todos, é uma satisfação enorme estarmos aqui, ladeado de ilustres pessoas dedicadas ao conhecimento de uma área bastante sensível, né, que é o direito tributário, e aqui, em particular, vocês estão trabalhando, a escola, né, trabalha com a reflexão, né, sobre a reforma tributária. É uma questão bastante sensível à vida das pessoas, né? Há um conflito muito grande. Você tem, de um lado, a própria classe política, do outro lado tem a sociedade, você tem o empresário, né? Então, é uma relação bastante conflituosa, né? Isso pode facilmente ser verificado na estatística do próprio Poder Judiciário, né? Inúmeras demandas, e a todo instante vem eclodindo, né, de toda a espécie possível. Eu quero louvar a escola, né, por essa preocupação, o que demonstra uma responsabilidade, um compromisso com a própria sociedade. Embora a questão está sendo tratada no campo político, né? Mas a academia não pode ficar a reboque disso. A academia tem muito a contribuir, inclusive, com o debate, né? Com a discussão de ideias, né? Pelo menos ideias que poderão ser execuíveis neste momento histórico da sociedade brasileira. Então, isso merece os aplausos, né? Eu, em particular, não conhecia a escola, né, de vocês, e vocês estão à frente, né? E aqui nós temos a satisfação de ter, nesta noite de outono, a doutora Melina Rocha, que é doutora e mestre pela Universidade de Paris, né? E também é diretora dos cursos da Universidade do Canadá, né? Então, tem uma larga experiência na academia e que muito vai poder contribuir nesta reflexão, né, que todos aqui se propuseram a fazer. E, como debatedor, teremos o doutor Tiago, né, o Dayan, que é mestre em Direito Tributário e atualmente é doutorando, né, na PUC do Rio Grande do Sul, advogado militante na área, né, e que vai, obviamente, fazer algumas provocações, né, interessantes para essa reflexão, né, dessa reforma tributária. Isso é importante. E isto aqui quando eu disse a parte mais sensível, porque aqui é que nós sentimos a presença do Estado, que interfere na nossa vida, que vem tomar, né, os nossos recursos, a nossa força de trabalho. Então, é algo que deveria se despertar a interesse de toda a sociedade brasileira, né? Então, por isso que eu disse anteriormente
que é importante esse papel da escola nessa discussão. Então, eu passo a palavra à doutora Melina Rocha para proferir a sua palestra nesta noite. Bom, obrigada, boa noite, obrigada pela apresentação, desembargador Márcio Vidal, cumprimento a todos que estão aqui assistindo, agradeço imensamente o convite feito pelo Rogério Galo para participar desse evento e o convite da Escola Superior de Advocacia Pública do Mato Grosso. Bom, eu tenho uma apresentação aqui em PowerPoint, que eu vou compartilhar. Só que eu acho que eu também vou ter o mesmo problema do professor Nelson Machado, e eu quero também agradecer imensamente ao professor Nelson pela apresentação, porque ele é sempre brilhante, né? E como o Rogério Galo falou, ele é um dos principais nomes aí nessa matéria, e é uma pessoa que eu admiro muito, não só ele, mas todo mundo lá do CECIF, Bernardo Api e o Eurico de Santi, então é uma honra falar depois dele, eu tenho a difícil tarefa de falar depois dele. Deixa eu tentar só colocar aqui, vamos ver se vai dar certo, se não der eu volto para essa tela do jeito que está, vocês estão vendo, né, a minha tela. Deixa eu ver se ele vai funcionar, às vezes ele... Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Bom, desculpe, gente, eu coloquei aqui sobre municípios, mas é sobre os entes federativos. O Galo pediu para eu falar sobre a reforma tributária e os impactos sobre os entes federativos, né? Então, eu vou falar um pouco baseado tudo na PEC 110, então, no modelo da PEC 110, que eu também estou tendo a honra de integrar a equipe do senador Roberto Rocha na redação dessa PEC, né, na coordenação entre todos os interesses aí que, como bem falou o desembargador Márcio Vidal, é muito difícil de conciliar todos os interesses, né, a começar pelos próprios interesses dos entes federativos, quanto mais quando a gente começa a falar dos setores. Então, hoje eu não vou falar sobre setores, né, vou falar só sobre essa questão do impacto sobre os entes federativos e como a PEC 110 coloca um modelo em que o impacto vai ser um modelo de transição do modelo, onde o impacto vai ser muito mais suave para os entes federativos, tanto estados como municípios. Só para começar, uma breve introdução, acho que o Galo já falou muito bem dessa questão. Hoje a gente tem um sistema federativo peculiar, e eu diria único no mundo, né? Eu tenho estudado modelos de IVA desde o meu mestrado, que eu comecei em 2007, e eu tenho estudado justamente como esses modelos, como os países federativos adotam o modelo de IVA, e uma das minhas principais conclusões, né, foi justamente que a gente tem um sistema de tributação, de distribuição de competência constitucional muito peculiar. E aí eu vou mostrar um pouco o exemplo da Índia e do Canadá, que é onde eu moro atualmente, e vim para o Canadá justamente para estudar o IVA canadense e esse sistema de IVA da Federação Canadense, e eu vou mostrar para vocês que mesmo a Índia e o Canadá ainda são diferentes do Brasil, né? Justamente porque no Brasil a gente tem os municípios como entes federativos, coisa que não existe até onde eu sei em outras federações do mundo, né? A federação se restringe à União e aos estados ou províncias, né? Aos cantões, dependendo do tipo de federação, como chamam esses entes subnacionais, mas no Brasil a gente tem os municípios também como ente federativo, e não só como ente federativo autônomo, mas também foi dado aos municípios a competência para tributar, e competências importantes como o imposto sobre serviço. Então, hoje a gente tem esse modelo de federação peculiar, em que a nossa competência tributária, e aí a gente está falando hoje só da base consumo, né? A gente não está falando de outras bases. Então, a base consumo, que na maioria dos países ela é tributada só por um tributo, que é o IVA, aqui no Brasil se repartiu em 3, né? Então, se dá um pedaço para a União, o IPI, e depois PIS e COFINS, que também paulatinamente assumiram essa posição de ser um imposto sobre o consumo, principalmente após 2002, 2003, com a criação do modelo não cumulativo, né? Que até então era um modelo cumulativo sobre receitas, então é um pouco diferente do modelo IVA, mas a partir de 2002, com o PIS, e 2003 com a COFINS, também PIS e COFINS adotaram esse modelo de imposto não cumulativo sobre o consumo. Aos estados, vocês sabem muito bem, foi dada a competência do ICMS, né, que paulatinamente também aumentou a sua base, principalmente a partir da Constituição de 88, que até então era só o ICM,
na Constituição se acrescentou o S, colocando uma parcela importante dos serviços e de tributos que antes eram de competência da União, os tributos únicos, né, na competência dos estados, e aos municípios foi dada a competência para tributar os serviços. Então, assim, por conta desse nosso arranjo peculiar, essa divisão de competência, nós temos, como o professor Nelson falou, o Galo também falou, essa fragmentação de base cria uma concorrência entre os entes. Então, acho que foi o Galo que falou essa questão da tributação de serviços digitais, se é serviços na base do ICMS, serviço de tecnologia, se é serviço de comunicação, se é serviço na base do ISS. Então, a gente tem toda essa concorrência sobre as bases, ambos, tanto estados como municípios, e também a União, porque o PIS e COFINS tem uma base ampla que tributa tanto serviço como mercadorias, então a gente tem 3 entes tributando o mesmo fenômeno, a mesma operação, o que cria complexidade, contencioso, como bem mostrou o professor Nelson com a pesquisa do INSPER, né, que nos mostra muito bem esse contencioso. A questão da cobrança na origem, que foi um grande problema, ainda com relação aos estados, né, criando toda a guerra fiscal que a gente conhece muito bem, a questão da cumulatividade cruzada, porque a gente tem o ISS, a gente tem o PIS, COFINS cumulativo, que são ainda tributos cumulativos, que causam cumulatividade na cadeia, e esses tributos também não permitem a dedução de créditos entre si. Então, a gente tem esse problema de cumulatividade, que, ao meu ver, é um problema extremamente grave no Brasil, e que onera potencialmente muito a nossa produção, nossa comercialização. Todo o conflito de interesses, então toda essa base fragmentada cria um conflito de interesse e os entes passam a ser resistentes a mudanças. Amanhã vocês vão ter a palestra com o Alberto Macedo e vocês vão lembrar de mim. O Alberto Macedo, ele é um dos representantes aí da Receita Municipal do município de São Paulo, e ele é um dos que representa fortemente a manutenção do ISS. Ele é totalmente contrário à reforma e à extinção do ISS dentro de um modelo de IVA, porque justamente ele representa muito bem essa questão dos entes serem contrários, principalmente os municípios maiores, serem contrários à reforma, porque vão, segundo eles, e eu vou mostrar que não, na verdade, segundo eles, vão perder competência, vão perder receita. Então, assim, toda essa base fragmentada faz com que alguns entes sejam resistentes à reforma. E aí há toda a falta de coordenação e cooperação numa administração centralizada que hoje existe, e o professor Nelson explicou muito bem que a proposta desse novo tributo é justamente resgatar a coordenação e a cooperação entre os entes na arrecadação de um tributo único, né, ou 2 tributos sobre o consumo. E aí outra coisa, antes de eu passar no modelo da PEC 110 em si, é falar que pela primeira vez na vida, assim, a minha tese de doutorado foi sobre uma análise de todos os processos de reforma tributária desde a Constituinte aqui no Brasil. Então, eu estudei desde toda a discussão na Constituinte, depois toda a discussão na PEC 175 de 98, de 95, do governo Fernando Henrique, depois a PEC 233 no governo Lula. Então, eu estudei todos esses processos de tentativas de reforma tributária, por que elas falharam, por que elas não foram aprovadas, e assim, eu posso afirmar com base nesse meu estudo que a gente nunca teve um acordo como antes nessa PEC 110. Por quê, né? E o Galo falou, será que é o momento, que é ano de eleição? Hoje a gente tem um acordo entre a União Federal, que aceitou esse sistema de IVA dual, com 2 tributos distintos, 2 administrações separadas. Então, a PEC 110 refletiu essa vontade da União Federal de não ter um tributo em conjunto com municípios e estados, tal como era o modelo da PEC 45, que era todo mundo num tributo só, numa administração conjunta. Então, a União Federal aceitou esse modelo, apoia a PEC 110. Desculpe, os estados, pela primeira vez na história, porque se a gente for ver as tentativas anteriores de reforma tributária, sempre os estados, principalmente os mais ricos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles eram contrários à reforma tributária, porque a reforma tributária vai passar
a tributar no destino. Então, vai ter uma passagem dessa tributação na origem, que hoje a gente tem parcialmente nas operações interestaduais, para uma tributação exclusiva no destino. E aí os estados mais ricos, produtores, né, obviamente, que eram contra toda vez essa mudança de modelo. Então, pela primeira vez na história, pelo Concefaz, e aqui minha homenagem ao Rogério Gallo, que foi um dos atores aí que participou fortemente nesse acordo no Concefaz, então, e principalmente defendendo os interesses do Estado do Mato Grosso. Eu vou mostrar o que foi incluído na PEC em virtude justamente de uma demanda do Galo, né, e do Estado do Mato Grosso. Então, pela primeira vez na história, se tem um consenso dos 27 estados, os 27 estados, por meio do Concefaz, apoiam a PEC 110. Então, isso é inédito, porque sempre os estados produtores eram um pouco resistentes. A maioria dos municípios representados pela Confederação Nacional de Municípios, que representa 93% dos municípios, apoia também a PEC 110. Os únicos entes federativos que estão contra são os municípios maiores. Amanhã, Alberto Macedo vai apresentar a proposta deles, eu acho, de simplificar já, de manter o ISS e o ICMS. Eles, né, capitaneados pelo município de São Paulo, do qual o Alberto Macedo é um representante, vocês vão ver amanhã no discurso que eles são contrários à PEC 110 e principalmente num discurso contrário à implementação de um IVA, né, de um modelo IVA. Então, tendo em vista esse cenário político, é possível uma reforma realista, e o IVA dual seria esse caminho, porque justamente concilia esses interesses que eu acabei de falar, e, ao mesmo tempo que concilia os interesses, faz uma reforma ampla, né? Uma reforma ampla do sistema, extinguindo o ICMS, ISS, PIS/COFINS, para se criar um modelo de IVA dual, que eu vou explicar agora, então, o que é. A PEC 110, ela espelhada no modelo canadense, mas inspirada, eu diria, não é o modelo canadense, é muito diferente do modelo canadense, mas inspirada no modelo canadense, propõe esse sistema de IVA dual, porque justamente assim como o Canadá e como a Índia, né, a Constituição desses países divide a competência no nível constitucional para tributar consumo entre União e Estados, e no caso do Brasil, os municípios também. Então, por conta dessa competência constitucional compartilhada, que somente existe nesses 3 países, Brasil, Índia, nessas 3 federações, esses países tiveram que adotar um sistema especial de IVA, que é o IVA dual, em que justamente se cria um IVA no nível federal. Aqui no Brasil, a PEC 110 propõe essa criação através da CBS, a unificação do PIS/COFINS, e o IPI, ele gradativamente vai ser substituído pelo imposto seletivo, que internacionalmente se chama de excise tax, que é um imposto sobre determinadas bases, né, que causam externalidades negativas, poluição, meio ambiente, a saúde. Então, é um tributo sobre essas bases que, na maioria dos países, esse imposto seletivo é criado juntamente com o ISS. E no nível estadual e municipal, nós teremos outro IVA, e aí, como o professor bem falou, vai ser um IVA de competência compartilhada entre estados e União. Isso também é algo inédito, essa configuração constitucional de uma competência compartilhada, né? A gente não tem uma competência compartilhada entre os 2 entes, então isso juridicamente é uma coisa inédita, com a administração e arrecadação centralizada, como o professor Nelson acabou de explicar, e aí que vai substituir o ISS e o ICMS, vai ter a adoção, a arrecadação no destino, uma base ampla. Eu vou explicar um pouquinho essas características, são características próprias do modelo IVA, né? Só para a gente voltar um pouco à questão do IVA, o IVA hoje ele é implementado em 178 países. Então, o mundo tem, algumas fontes falam que tem 193, né? A ONU fala que tem 193 países, eu já vi outras fontes que tem 195, então, se tiver 195 países no mundo, 178 países adotam o IVA. E aqui tem um gráfico, né, que fala a evolução do IVA desde a década de 60, né? Ele começou na França, em 1954, mas nesse primeiro modelo francês
não abrangia serviços, logo em seguida, depois de 8 anos, a França já colocou serviços na base do IVA, e assim foi se espalhando pelo mundo todo a criação do IVA, de 60 até 2020. Vocês podem ver pelas cores, as cores desse gráfico, quer dizer, o grau de riqueza dos países. Então, a gente tem o IVA sendo implementado em diferentes países com grau de desenvolvimento, de riqueza, de receita diferentes, né? Então, a gente tem países super desenvolvidos, países pobres, que têm um IVA, né? Obviamente, 91% dos países têm IVA. O único país relevante que não tem IVA é os Estados Unidos, que tem o Retail Sales Tax, que é o imposto a varejo, mas fora isso, todos os países têm IVA. E a gente tem uma diferença entre IVAs mais antigos, que são os IVAs justamente da União Europeia, dos países europeus que foram criados lá na década de 60, em que a gente tem múltiplas alíquotas, regimes especiais, isenção, destino parcial, mas os IVAs mais modernos, como é o caso aqui do Canadá, que foram implementados a partir da década de 80, já tem um outro modelo de IVA, em que todos esses problemas que foram criados pelo IVA europeu já eram conhecidos, e aí esses IVAs mais modernos tentaram justamente superar esses problemas através de uma alíquota única, de poucos regimes especiais, pouquíssimas isenções. Aqui no Canadá a gente tem uma alíquota única que vai variar por província, cada província é livre, né, para estabelecer a alíquota, mas entre produtos e serviços é a mesma alíquota. E aí a gente tem pouquíssimos regimes, só alimentos, educação, algum tipo de educação e saúde que tem um regime diferenciado e só. E também destino total, né? Então, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, África do Sul tem um modelo muito bom de IVA, são IVAs mais modernos que já adotaram esse outro tipo de modelo. Só para falar também, uma outra questão que muito se fala no debate, que é um mito, eu vou passar a lista dos mitos do IVA, é que o IVA não é adaptado a países federativos. Então, outro levantamento também próprio que eu fiz foi, nós temos 31 federações no mundo, e somente 8 dessas 31 federações não adotam IVA. Então, é uma falácia falar que o IVA não é adaptado para países federativos. A gente tem países como a Alemanha, por exemplo, a Austrália, que tem IVA normalmente, mas nesses países a competência é do governo federal, é centralizado, não tem uma repartição de competências. E como eu falei, nós temos o Canadá e a Índia que faz constitucionalmente essa repartição de competências, e por isso eles tiveram, para respeitar a Constituição deles, eles tiveram que adotar o IVA dual. Então, vejam, também uma falácia falar que não é apropriado para ser adotado num país federativo. E aí, as melhores experiências de IVA tem 3 características básicas, que é a base ampla e a alíquota única. O que é a base ampla? A base ampla é que todas as operações com bens e serviços, então, compra e venda, locação, né? Locação é uma grande discussão, porque hoje locação, ninguém tributa a locação, né? Nós temos uma súmula, acho que é súmula vinculante do STF, que fala que locação, né, de bens móveis não pode ter incidência nem de ISS, nem de ICMS. No IVA, locação é uma operação com bem, e por isso é tributado. Licenciamento, todo tipo de licenciamento de software, de intangível, tudo entra na base do IVA. Benefícios fiscais limitados, e por isso, né, toda essa base ampla cria uma isonomia entre os consumidores, acaba com a diferenciação entre setores, se é serviço, se é comércio, né? Todo mundo está dentro do IVA e vai ser tributado igualmente. E é muito apropriado para a economia digital, porque hoje a gente tem toda a discussão, e isso não é uma discussão própria do Brasil, mas de outros países também, se, por exemplo, algo é serviço, algum serviço prestado eletronicamente, se é serviço, se é um intangível, o que é. E aí, se a gente tem uma base fragmentada, dentro da competência de tributos diferentes, com alíquotas diferentes, a gente sempre vai ter essa discussão, qual a natureza jurídica daquela operação e como é que a gente vai tributar, né? Então, a grande questão é a uniformidade e base ampla. Outra questão que é muito, muito típica do IVA é ter a não cumulatividade plena, ou seja, o creditamento total de todos os insumos da cadeia produtiva.
No Brasil, a gente nunca teve IVA, porque justamente a gente nunca teve nenhuma dessas 3 características que são próprias do IVA. A gente nunca teve base ampla, porque a gente tem a fragmentação. A não cumulatividade sempre foi limitada, tanto para o ICMS quanto PIS/COFINS, e nem se falar do ISS, que é cumulativo por natureza. E a não cumulatividade plena faz com que, então, haja a desoneração da cadeia produtiva para que as pessoas, as empresas, no meio da cadeia, não tenham oneração, porque têm direito ao creditamento total do tributo que eles pagaram nas suas aquisições. E isso não existe hoje em nenhum tributo brasileiro. E amanhã vocês vão ver também, o Alberto vai falar, o ICMS é nosso IVA e o ICMS é muito problemático. Não é verdade, o ICMS não é o IVA, o ICMS pode até ser um imposto não cumulativo, mas o ICMS não tem nenhuma dessas 3 características aqui, portanto, não é um IVA segundo os modelos internacionais. Também o princípio do destino também nunca foi implementado totalmente no Brasil, porque até hoje a gente tem parcialmente alíquotas interestaduais diferenciadas, né, e que obviamente se tributa na origem. Então, nós temos essa tributação na produção e não no local de consumo, e um IVA no modelo internacional tem que tributar no destino. Então, por conta dessas 3 características fundamentais, o Brasil nunca teve IVA, e é errado falar que a gente tem um IVA através do ICMS, e o ICMS já é um problema, então o IVA é um problema. É essa argumentação que se utiliza. Então, só para, antes de eu passar para os impactos federativos, não quero também a gente estar atrasado, só passar alguns mitos aqui que se fala no debate. O IVA é imposto ultrapassado, não adaptado à economia digital. Isso é um mito, porque apesar de ter sido criado na década de 60, né, e se a gente for comparar com os tributos foram, né, criados muito mais muito mais longe, né, que a década de 60, então o mesmo imposto de renda tem mais de um século de existência e ninguém fala que por conta disso o imposto de renda é ultrapassado. Então, ele é muito adaptado à economia digital, os países do mundo inteiro têm feito alguns ajustes no sistema de arrecadação, exigindo que empresas não residentes, né, que são fornecedoras de produtos ou de serviços, então não residentes do país, se registre, se inscreva para o IVA para que possam arrecadar o IVA normalmente. Então, os países estão se adaptando à economia digital e o IVA é totalmente adaptável à economia digital. Fala-se também que há muita fraude, evasão fiscal. Nossa, olha, a União Europeia tem a fraude carrossel, a famosa fraude carrossel. Se a gente for ver o VAT gap, né, que é o gap, o que é o VAT gap, quando a gente fala tax gap? É a diferença entre o que se poderia arrecadar e o que não se arrecada por conta de evasão fiscal, por conta de benefícios fiscais. O VAT gap, eu tenho aqui um slide, eu vou passar rapidamente, está lá atrás. O VAT gap da União Europeia, aqui, a média é de 11%, e essa média, então, ela varia de 0,7% a 33%. Então, vejam que países mais desenvolvidos, que têm administração tributária mais desenvolvida, têm um nível de evasão fiscal dentro do IVA menor, e países assim, menos desenvolvidos têm uma evasão fiscal maior. Mas não depende do fato de ter IVA ou não ter IVA. O que depende é a capacidade de fiscalização e arrecadação da administração tributária. Então, não está a fraude e a evasão fiscal não está ligado ao fato de ter IVA ou não ter IVA, está ligado à capacidade da administração tributária. E só para vocês terem uma comparação, os Estados Unidos, como eu mencionei, eu só consegui o dado dos impostos federais, mas o Retail Sales Tax lá, que seria o comparável, digamos assim, ao IVA, é estadual. Mas o VAT gap lá é de 15% a 18%, é muito maior do que essa média da União Europeia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é falacioso dizer que o IVA é um imposto que causa fraude e evasão fiscal. Não é verdade, porque a gente tem em outros tributos um nível de evasão fiscal maior do que o IVA. E, por fim, o IVA tributa mais o setor de serviços, não é porque falam que o setor de serviços não tem crédito suficiente. Gente, o crédito é o tributo que foi pago na aquisição. Se o setor de serviços não tem crédito suficiente, é porque eles não tiveram insumos, eles não pagaram, eles não desembolsaram nada, e por isso não tem direito à devolução. Então, assim, é falacioso a ideia de que eu não tenho crédito e por isso a minha carga tributária vai ser maior.
Não é verdade, né? Depende do nível de aquisição que você tem, quanto que você pagou nas suas aquisições de tributo. Então, não é verdade que o setor de serviço é mais onerado. O que vai acontecer aqui na reforma tributária é que hoje o setor de serviço ele é subtributado, né? Ele tem uma alíquota pelo ISS até 5%, enquanto no ICMS varia a média 17%, 18%. Então, o fato de você passar por uma alíquota única, digamos assim, de todos os tributos e impostos, vai reequilibrar essa balança, mas não vai aumentar a carga tributária, né? Vai só o sistema com uma alíquota única vai reequilibrar a carga tributária entre os setores de modo a diminuir do comércio e indústria e aumentar um pouco, obviamente, o setor de serviços em virtude da subtributação atual. E o quinto mito, eu já falei, né? Esse mito que o tributo não é um tributo apropriado para federações, eu mostrei que a maior parte das federações adotam IVA. Bom, passando agora para a nossa questão do impacto dos entes, e aqui eu trago uma apresentação que foi feita pela equipe do senador Roberto Rocha, especialmente pelo pesquisador Sérgio Gobetti, pesquisador do IPEA, que hoje está cedido para a Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul. Eu sempre, como eu não sou economista, sou jurista, e essa análise de impactos foi feita por ele, então os dados são todos do Sérgio Gobetti. Quais são os impactos nos entes, né? O Gobetti, ele analisou todos os impactos federativos que eu vou mostrar aqui para vocês, e que vocês vão ver que, de maneira geral, a reforma vai aumentar a participação relativa dos entes mais pobres, né? Então, eu vou mostrar hoje se Mato Grosso tem X% de participação, se Mato Grosso for considerado um dos estados mais pobres, o que eu acho que não é, eu acho que são outros estados, Mato Grosso, com a reforma, vai aumentar essa participação no total da arrecadação, porque justamente é o critério do destino, né? Quando você passa para o critério do destino, a arrecadação vai estar baseada onde estão os consumidores, e não mais onde estão os produtores, né? As indústrias, as fábricas. Então não interessa onde estão localizadas as empresas, mas sim para onde está indo o produto e a mercadoria, e é lá que vai ser tributado e para lá que vai a arrecadação. Então, o Sérgio Gobetti fez uma primeira simulação aqui, sem considerar a transição. Então, se eu não considerar a transição, aqui é o impacto da reforma sobre os entes por região e por nível de renda, sem considerar esse mecanismo de transição. Então, aqui, hoje, a receita líquida desses estados, então aqui a gente tem os estados da região norte, nordeste, centro-oeste, é esse valor aqui. Com a reforma, vocês podem ver aqui que a maior parte, principalmente os estados de baixa renda vai ter um aumento na receita líquida, e aqui está a variação. Então, os estados de baixa renda vão ter um aumento de 15 mil, e de média e alta vão diminuir a receita disponível, ou seja, vai haver uma redistribuição dos estados mais ricos para os estados mais pobres da federação, com a implementação da reforma. Isso sem a transição, mas a PEC 110 coloca um período de transição federativa, e aí eu repito, é um período de transição federativa para os entes federativos, de 40 anos. E nada tem a ver com os contribuintes, né? A transição para os contribuintes, para as empresas, de um sistema para o outro, vai ser em 7 anos. Então, em 7 anos, a gente vai ter a extinção paulatina do ICMS e do ISS para a criação do IBS. Mas essa transição da origem para o destino vai se dar entre os entes federativos em 40 anos, como eu vou falar aqui. Outra questão é o potencial distributivo da reforma para os municípios. Então, o Gobetti também colocou que 87% dos municípios vão aumentar a participação no bolo tributário. Então, a gente tem aqui os municípios por estado da federação, e aí quantos que terão ganho, quantos por cento terão ganho, e quantos terão, qual a porcentagem de ganho e de perda. Então, o importante é que a gente vê o total de todos os municípios do Brasil, a gente tem 4.878 que vão ter um ganho, né, com a reforma, e apenas 690 que vão ter perda, né, com a reforma, mas essa perda também sem contar
o período de transição, que eu vou falar de novo. O período de transição é um período para que essa perda seja suavizada ao longo do tempo, e com o crescimento econômico, essa perda não vai nem haver perda. Nem em São Paulo, ao final do período de transição, tem perda. Então, o período de transição beneficia até mesmo os municípios maiores que teriam, teoricamente, perda em virtude da passagem da origem para o destino. Então, aqui, né, sem a transição, a reforma na esfera municipal redistribui 37 bilhões de um conjunto de 690 municípios para os outros 4.879. E aí, como eu falei, com a transição, essa redistribuição será suavizada no tempo. A grande maioria dos municípios vão ganhar e 99,7% dos municípios mais pobres são ganhadores. Então, não é verdade que a reforma beneficia apenas os municípios pequenos. Tanto municípios pequenos e grandes tendem a perder participação no bolo tributário, né? Aqui entre as capitais, se a gente olhar as capitais, 8 capitais vão ganhar, 19 perdem, porque justamente as capitais são grandes arrecadadoras de ISS. Bom, a reforma vai atenuar significativamente a desigualdade per capita da receita entre os municípios. Aqui é só para mostrar também, eu não quero encher vocês com os gráficos do Gobet, aqui hoje, né, a diferença do município que mais arrecada para o que menos arrecada é de 203 vezes. Então, o máximo, o município que mais arrecada é 14 mil, e o mínimo é 70. Então, essa diferença entre o que menos, o mais pobre e o mais rico, é de 203 vezes. Com a reforma, essa diferença cai para 19 vezes. Então, de novo, é um efeito redistributivo muito grande entre estados pequenos, estados mais pobres e municípios mais pobres, e municípios e estados mais ricos. Bom, então eu quero falar um pouco do modelo de transição. O que eu falei agora, esses resultados, é sem o modelo de transição. Em virtude de que eu acabei de mostrar aqui, sem o modelo de transição, o impacto é de que alguns municípios perdem, alguns estados vão perder, o senador Roberto Rocha criou, em conjunto com os estados e os municípios menores, esse modelo de transição. E esse modelo de transição suaviza, ele foi criado para suavizar essas perdas que alguns municípios e estados terão. E aí, como é que funciona? Nos primeiros 20 anos, todos os entes vão ter garantido o valor da sua receita corrigido pela inflação. Né? Então, hoje, se um estado ele arrecada 10 bilhões, esses 10 bilhões representam 10% da arrecadação, digamos assim, né, do ICMS e ISS em conjunto. Por 20 anos vai ser assegurado que ele vai ter essa mesma receita corrigida pela inflação, por correção monetária. Então, 20 anos você simplesmente dá uma fotografia e mantém a receita dos entes. Nos 20 anos seguintes, vai começar a transição da origem para o destino paulatinamente ao longo desses 20 anos. Ainda assim, tem um outro mecanismo de compensação, que é uma destinação de 3% da receita do IBS aos estados e municípios que mais perdem a participação no total da arrecadação. Então, o estado do Amazonas, né, que vai perder a participação no total da arrecadação, o município de São Paulo ainda vão ter, para compensar a eventual perda, uma destinação de 3% da arrecadação dentro desse modelo de transição. Então, com o modelo proposto, mesmo supondo o impacto pequeno da reforma, praticamente todos os entes serão beneficiados ao longo desses 40 anos de transição. Tá? Então, é muito importante que se diga essa questão aqui. Bom, aqui tem um mecanismo, então, como é que funciona, né? Essa questão para os contribuintes, esse período de 7 anos, né? Então, um período de 7 anos em que vai existir ICMS e ISS. Ao longo do tempo, as alíquotas vão diminuindo do ICMS e do ISS, e do IBS vai aumentando até o final do 6º ano, né? Então, a partir do 7º ano, a gente não tem mais ICMS e ISS, e a gente tem aqui a continuação da transição federativa, que eu acabei de explicar. 20 anos se mantém a receita atual, e dos 21 aos 40 anos se faz essa transição da origem para o destino. Então, esse é o modelo conjugado para os contribuintes e para os entes federativos. Bom, aqui
Esse outro gráfico, o Gobet traz o ganho que cada ente vai ter com a reforma no ano 20 e no ano 40, considerando um crescimento econômico de 0,5% ao ano, que é um crescimento bem conservador. Então, aqui o Mato Grosso, ao longo dos 20 anos, vai ter um aumento das receitas de 8,2%, ao longo de 40 anos, 15,8%, com relação do que hoje o Mato Grosso arrecada. Então, vejam que o Mato Grosso ele tem um ganho nesse processo de transição e na mudança da origem para o destino. Alguns estados, como o estado do Amazonas, né, que hoje tributa bastante por conta de ter a tributação na origem, então, ao longo de 40 anos, ainda assim vão ganhar 0,1%. Então, mesmo o Amazonas, que a gente teria em tese, pensaria, né, que teria uma perda, ainda assim, ao longo dos 40 anos, tem um ganho de 0,1%. E só para comparar aqui o estado de São Paulo, então, ao longo de 40 anos, mesmo São Paulo vai ter um ganho de 8% em relação do que arrecada hoje. Então, vejam aqui, todos os estados vão ganhar ao longo dos 40 anos, e é por isso que existe esse período de transição, né? Muita gente critica, nossa, 40 anos, mas 40 anos é só entre os entes federativos e para evitar uma mudança brusca. Por fim, uma coisa que eu acho que diz respeito muito, teve uma participação muito forte do Rogério Gallo na construção desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? O que é esse fundo? É um fundo que vai ser instituído por lei complementar e é custeado com uma parcela do IBS, né? Que não pode exceder 5% da arrecadação do IBS. Temporariamente, caso o crescimento real da receita seja muito baixo, pode-se criar uma alíquota adicional do IBS até não superior a 0,8% para financiar esse fundo. E o que é importante aqui é que a distribuição do fundo, 30% vai para os municípios e 10% para os estados de origem de produtos primários. Então, aqui que é importante para o Mato Grosso, porque, em tese, o Mato Grosso vai se beneficiar bastante com esses 10%, já que é um estado exportador de produtos primários, e esses 10% teve a participação, como eu falei, grande aí, do Rogério Gallo defendendo os interesses do estado do Mato Grosso. Então, graças a ele que está inserido na PEC esse dispositivo para o Mato Grosso. Bom, esses recursos do Fundo de Desenvolvimento vão ser alocados em atividades produtivas, projetos de infraestrutura, inovação, meio ambiente, e até 2032 deve ser aplicados prioritariamente nessa questão de manter a competitividade das empresas que hoje recebem incentivos fiscais, né? Hoje a gente tem, por conta da guerra fiscal, muitos estados que concederam incentivos fiscais, que têm um prazo de validade pela Lei Complementar 160/2017. Então, até a extinção dessa lei complementar, esses fundos vão ser destinados para manter esses benefícios fiscais, né, dados a essa empresa. Bom, e eu acho que é isso que eu quis trazer com relação a vocês, né, tendo em vista que o Rogério me pediu para explicar os impactos regionais. Fico à disposição para perguntas e para discussão, e agradeço de novo imensamente o convite, a oportunidade de apresentar isso para vocês. Obrigada. Aí, veja vocês o brilhantismo da doutora, né? Em colocar a questão de forma didática, né? Nos trouxe uma complementação da mesa anterior, né? E agora nós vamos ouvir o doutor Tiago, que vai fazer as provocações, né? A doutora Melina, principalmente a esse imposto, o IVA, né? Que já foi introduzido por vários países, né? E o Brasil tem uma certa resistência, e o que é natural, aqueles municípios, né, maiores, que vão ter a sua arrecadação reduzida, né, não uma coisa significativa, né, vão obrigá-los a repensar, né, na sua própria estrutura, né? Quem sabe há uma reforma que está aí por vir, né, de uma maneira forçada. Então, o doutor Tiago está com a palavra, por gentileza.
Bom, boa noite a todos. Desembargador Márcio Vidal, presidente. Professora Melina, doutora Juliana, obrigado pelo convite. Professora Melina, eu já escuto falar da senhora há bastante tempo. Inclusive, nós tratávamos sobre um assunto na aula de doutorado na semana passada, lá na PUC, com o professor Caliendo, e a gente estava falando exatamente sobre reforma tributária. E aí a gente estava falando sobre, justamente sobre os estados, né? Porque hoje em Mato Grosso, em 2020, ele arrecadou, eu até anotei aqui, 15 bilhões. Em 2021 foi para 21 bilhões. E aí o que a gente consegue, e o que a gente estava discutindo na sala, inclusive, era sobre quais são os segmentos que mais pagam, né, ICMS, no caso, para os estados. Aqui no Mato Grosso, combustível, telecomunicação e outros segmentos. E aí a gente estava justamente dizendo o seguinte, por exemplo, combustível. Hoje, hoje está vindo uma nova leva, inclusive no meu prédio aqui, já tem vários carros que não são movidos mais a gasolina, a álcool, a energia elétrica. Por exemplo, uma outra questão também com relação à telecomunicação, antes, eu lembro que há muitos anos atrás, uma linha de telefone valia uma fortuna. Hoje, você compra no camelô, você paga R$10, um chip, e hoje você não usa, você usa a internet. Então, basicamente, hoje todo mundo se fala pelo WhatsApp, assim como a gente está usando a internet aqui. Então, eu acredito que a arrecadação com relação a esses segmentos, ela acaba caindo. E a gente estava estudando sobre essa questão no sentido de que a gente acredita que, no caso foi essa discussão, que a arrecadação do Estado ela vai acabar caindo por essas situações. E aí eu queria entender, uma opinião da senhora com relação a que o IVA, né, essa reforma tributária, poderia contribuir justamente com essa perda de arrecadação. E também sobre eventual sonegação. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta, até porque eu acho que eu estou com pouco tempo. Uma coisa que Mato Grosso foi responsável em 2020, salvo engano, por 34% da exportação no país. E aí muitas empresas aqui têm benefícios fiscais. Eu sei que a senhora explicou, acho que no último slide, eu não entendi, como é que ficariam esses benefícios fiscais? Por exemplo, teve empresas que teve acesso a benefícios fiscais agora, em 2021, por exemplo, 2020, investiram milhões, eles conseguiram, de alguma maneira, colocar as contrapartidas. Como ficaria, por exemplo, esses investimentos em empresas que têm benefício, por exemplo, de 10 anos ainda, faltam 7, faltam 8 anos ainda, como ficaria? E para finalizar, doutora, o que efetivamente representaria para as empresas o crescimento ou a diminuição da carga tributária? Ou seja, com a aprovação da reforma tributária, a carga tributária diminui ou mantém ou aumenta temporariamente? Basicamente são essas perguntas, professora. Obrigada, Thiago. O Caliendo, eu admiro bastante o Caliendo, ele tem assessorado aí os pequenos municípios e participado bastante também nessa discussão. Ele é uma pessoa excelente, então, meu abraço a ele a próxima vez que você estiver com ele. Eu vou começar pela última pergunta. Thiago, obrigada pelas perguntas, são bem interessantes. A última pergunta sobre a carga tributária. Muito se pergunta, mas essa reforma vai aumentar ou diminuir a carga tributária, afinal? O senador Roberto Rocha colocou algumas questões lá para que não haja aumento de carga tributária. A primeira questão é que a alíquota do IBS ela deve ser calibrada de modo a manter a carga tributária atual. Então, se hoje a gente tem uma arrecadação, digamos, eu estou chutando de ICMS e ISS de R$1 trilhão, a alíquota do IBS vai ser calibrada de modo a arrecadar o mesmo montante, nem mais nem menos. Então, há uma disposição na PEC falando que a alíquota, nesse período de transição, né, de 7 anos, vai ter essa alíquota de referência, tem que ser calibrada de modo a arrecadar exatamente o que se arrecada hoje. Então, se a alíquota... mas quanto que vai ser a alíquota, né? A alíquota vai ser a suficiente para se arrecadar o que tem hoje. Então, é a mesma alíquota que a gente vai ter, a mesma carga tributária de hoje. Isso tanto para a CBS tem uma transição dessa alíquota, uma trava de 2 anos, e o IBS também durante o período de transição. E aí tem a trava, além dessa alíquota de referência, ela tem que ser calibrada de modo a manter a carga tributária,
tem essa trava, então, também de que não pode se aumentar a alíquota durante o período de transição. Cada estado, eu esqueci de falar, não, né, que não era o objeto aqui da apresentação, cada estado e município vai poder criar a alíquota que bem entender por meio de legislação estadual, legislação municipal. Então, essa autonomia ainda vai ser mantida, né? Então, se São Paulo quer ter uma alíquota, a gente vai ter a alíquota de referência, e aí São Paulo vai poder colocar a alíquota que quiser, adicionalmente essa alíquota de referência. Mas durante o período de transição, há uma trava na PEC de que não pode ter uma alíquota maior além dessa alíquota de referência, que é a alíquota para manter a carga tributária. Então, depois disso, pode o Estado de São Paulo colocar uma alíquota maior, ou algum município ou estado uma alíquota menor, isso vai ser a autonomia federativa dos entes dentro desse sistema. Então, assim, durante esse período de transição, há uma trava constitucional de que não vai haver aumento de carga tributária. Depois disso, cada ente vai ser livre para criar a alíquota que bem entender por meio de leis próprias. Com relação aos benefícios fiscais, Thiago, a gente tem hoje a Lei Complementar 160, que regulou os benefícios fiscais advindos justamente da guerra fiscal entre os estados, e eu acho que tem um prazo de extinção, né, até 2032, se eu não me engano. Então, a PEC, como ela tem esse período de transição, e esse período de transição de 7 anos foi calibrado, né, porque a gente tem primeiro a aprovação da PEC, depois a gente espera que no ano seguinte vai ser criado o Conselho Federativo, que o professor Nelson comentou, e a lei complementar do IBS, então a gente está no segundo ano, né? Depois, no terceiro ano, a gente tem dois anos de ajuste, que ainda vai ter uma arrecadação pequena, né, do IBS, e aí a gente tem mais 5 anos, de modo que esse período de transição de 7, na verdade, é quase 9, né? Porque a gente tem ainda a aprovação da PEC, no outro ano a gente vai ter a criação, e depois só no terceiro ano. De modo que esse período de 7 anos foi calibrado para coincidir com os fins dos benefícios fiscais ao longo desse período que está previsto na Lei Complementar 160, tá, Thiago? E aí tem a questão de que, como durante esse período de 7 anos vai ter uma diminuição do ICMS, do ISS e um aumento do IBS, em tese esses benefícios, né, iriam acabando paulatinamente. Você não tem um benefício integral até 2032, porque você tem essa transição. Então é por isso que foi criado adicionalmente essa questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que durante esse período vai ser usado para dar uma contrapartida a essas empresas que fizeram investimentos dentro dessa questão e receberam benefícios fiscais. Então, você tem essas duas questões. Primeiro, o período de transição, que vai coincidir com a lei complementar, e mesmo durante o período de transição, a destinação do Fundo de Desenvolvimento Regional para esse fim de compensar as empresas que fizeram investimentos com base em benefícios fiscais. E, por fim, a tua pergunta com relação aos blue chips, né, que você falou que, basicamente, hoje a gente tem, em virtude justamente de uma mudança do modelo econômico, né, tanto em termos de economia digital, que a gente vai ter cada vez mais serviços de telecomunicação tributáveis pelo ICMS, os combustíveis, que hoje é uma base importante em todos os estados do ICMS, estão para acabar, né, então a gente tem, eu acho que você quis perguntar, pelo que eu entendi, Thiago, que a gente tem uma mudança de base do ICMS para o ISS, e, portanto, no futuro, né, seria uma tendência que o ICMS perdesse em termos de participação na arrecadação e o ISS ganhasse. Isso é um argumento que os municípios maiores utilizam, né, eles falam, olha, como é que a gente vai compensar esse aumento potencial da arrecadação do ISS, amanhã acho que o Alberto vai falar com vocês sobre isso, mas na verdade, se a gente for ver os dados, e de novo, né, o Gobet é um dos que traz esses dados, o Gobet mostra que isso também é uma falácia, não é verdade que, pelo menos nessa tendência dos últimos anos, que o ISS cresceu no nível superior do que o ICMS. E o Gobet mostra que a receita do ISS está muito mais ligada ao PIB da indústria. O que quer dizer isso? Ao ISS, que é arrecadado nos serviços prestados para as indústrias no meio da cadeia. Então, e a indústria arrecada ICMS. Então, o ISS está muito mais ligado ao PIB da indústria. Então, se a indústria aumenta o crescimento, né, você vai ter, ao mesmo tempo, o crescimento do ICMS
e do ISS, porque o ISS está atrelado ao PIB da indústria muito mais que ao PIB dos serviços, né? Então, o que quer dizer que só vai haver crescimento do ISS se a indústria crescer, porque há muito mais arrecadação de serviços, sobre serviços na indústria, no meio da cadeia, do que serviços a consumidores finais. E com isso, né, o Gobetti, ele mostra através de dados, infelizmente eu não trouxe os dados, mas ele mostra que somente o ICMS está crescendo muito mais porque é atrelado com a indústria, e o ISS ele só aumenta em virtude da indústria e não de serviço prestado ao consumidor final. Então, é uma falácia isso, que o ISS é o imposto do futuro, que vai ter um aumento exponencial, porque o ISS está baseado hoje em a prestação de serviço para a indústria, atrelado ao PIB da indústria, que também arrecada o ICMS muito mais, porque a alíquota do ICMS é maior. Então, se a indústria cresce, o ICMS vai crescer exponencialmente muito mais, porque a alíquota é maior, né? IPI e ICMS. Então, é isso que ele tenta demonstrar, que por meio de dados, que isso não é verdadeiro, né? Apesar do senso comum, eu concordo com você que a gente tende a pensar que o ISS vai arrecadar mais, mas não é verdade. E é isso, gente. Agradeço imensamente o convite. Aí, viu como o brilhantismo, né, dessa juventude com todo o vigor, né, e numa responsabilidade, um tema tão caro a todos nós. E aqui a mesa, em particular a este presidente, vai ficar com um sentimento já de uma saudade, né? E nesta noite de outono, como eu disse no início, poder ouvir, né, e acompanhar atentamente as considerações, as provocações, né, para que todos nós façamos uma reflexão sobre essa reforma tributária. E, quiçá, amanhã possamos também ter aqui conosco o corpo político, né? Já que hoje a ação principal é na ordem política, né? E para que eles ouçam, né, a academia, as preocupações, as inquietações, né, da academia, porque é a academia que é o grande laboratório, né, que irá propiciar fórmulas, né, mais eficazes e de equilíbrio, sem muita paixão, sem muito interesse, né? Porque cada um deles tem seu interesse. Nós temos aí 3 esferas políticas, né? Você tem um município que tem o interesse dele, você tem um estado que tem o interesse, e o governo federal também tem o interesse. E sem falar nos próprios políticos, porque eles sempre pensam, eles estão parlamentares, eles são hoje engenheiros, eles são arquitetos da construção, né, das regras jurídicas primárias, mas eles sempre estão ali com o pensamento num cargo executivo do amanhã, né? Aí ele falou, olha, como que eu vou criar essas regras hoje, sendo que amanhã eu posso estar como executivo, estarei administrando, né? Então, isso é toda uma dificuldade que há nessa relação. Mas parabéns à doutora Melina, ao Tiago, né? E mais uma vez aqui eu quero agradecer, né, o convite que a mim foi dirigido pelo doutor Saulo Gaiva, né? E aí com o aval da doutora Juliana, de estar aqui com vocês nessa noite. Parabéns a todos. E, portanto, está encerrada esta mesa e devolvo a palavra à ilustre doutora Juliana. Obrigada, desembargador Márcio, agradeço muito sua presença, quero agradecer muito a presença do Dr. Tiago Dayan também, que está aqui hoje, enriquecendo o debate, e muito obrigada, doutora Melina, como eu disse ao Dr. Nelson, é uma grande honra para a nossa escola ter a presença de professores como vocês, nos brindando com tanto conhecimento. A gente sabe que se não fosse a pandemia e os eventos virtuais, seria muito difícil conseguir realizar esses eventos. Eu acho que a palestra da doutora foi muito provocativa, porque a gente já sabe que vai ter um contraponto amanhã, então estou ansiosa e esperando a continuidade
Olha, eu não sou, gente, eu tenho contato com o Alberto em diferentes fóruns, então eu só estou contrapondo o discurso que ele vai trazer, não a pessoa dele, do Alberto, que não tenho nada contra, pelo contrário. Mas eu acho que vai ser ótimo poder ouvir os dois lados e aí a gente poder depois concluir e debater. Então, muito obrigada, viu, doutora, pela presença, que está aí tão longe, né, falando com a gente. E, gente, eu vou liberar a doutora, o doutor Tiago, o doutor Márcio, fiquem à vontade para sair, e eu vou fazer o sorteio dos livros que a gente combinou de sortear com o pessoal no final. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, Vamos gente. encerrar o painel. Obrigado, doutora. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gente, como o doutor Pedro, que é o nosso hacker, teve que sair, ele me deixou aqui com a função de fazer esse sorteio. Nós fizemos um print das pessoas que estavam presentes quando haviam 55 pessoas na sala. Então, é que a gente sabia que ia ir reduzindo e não aumentando, né? Fizemos essa lista e agora vamos sortear aqui entre os números. Se não tiver alguém que for sorteado, não tiver, a gente sorteia mais alguém. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Bom, são 55 números. Foi o 37. Deixa eu ver aqui na lista. O número 37 foi o doutor Saulo Gaíva. Deixa eu ver se ele ainda não foi marmelada. Que é isso que está aparecendo um monte de propaganda, gente. Sou péssima nisso. Como é que sai disso? Deixa eu ver se ele ainda está aí, mas eu acho que não. Então, vou sortear mais um. Número 22. Número 22 foi o desembargador Márcio Vidal. Então, vou encaminhar para ele depois esse livro aqui, Temas Essenciais de Direito Público do Mato Grosso. E vou sortear agora mais um número. Que foi o número 5, Caio Dutra. Caio, então, para você vai esse Estudos Avançados de Direito Constitucional, e aí a gente vai entrar em contato com você por e-mail. Tá aí ainda, né, Caio? Então tá bom, então esse é seu. Valeu, gente, muito obrigada. Amanhã a gente retorna às 6 horas de Cuiabá, 19 horas de Brasília. Uma boa noite. Até mais.